Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Santos, estamos aqui mais uma vez pelo canal Metanoia X para falar um pouquinho sobre o sistema religioso. Hoje a gente vai dar só uma pequena introdução, eu vou dar a continuação desse assunto para você perceber o que é o sistema, tanto político como o sistema religioso, que tanto Jesus combateu durante os seus 1260 dias ou 42 meses, né, de ministério, 3 anos e meio aqui na Terra, ok, pessoal? Então, qual era o cenário, o que Jesus mais combateu no seu ministério, tanto ele como os discípulos, né, a partir dali do primeiro século. Então, nada mais foi o próprio sistema, a hipocrisia do sistema religioso, que na época era o sistema judaico, no contexto ali de Jesus, né? Então, pessoal, nos dias de Jesus existia ali minimamente 400 sinagogas ali no contexto de Jerusalém. Então, no contexto de Jesus, Jerusalém, né, os judeus estavam debaixo da custódia do Império Romano, que tinha as suas leis, mas o próprio judeus tinha as suas leis internas, e tinha um tribunal que chamava o Sinédrio, que era composto por 72 rabinos. Então, você vê ali que além de ter essas sinagogas, existiam no mínimo quatro seitas judaicas, né? Os essênios, a comunidade de Quarã, os fariseus, os saduceus, essas quatro são as principais. E você vê ali, pessoal, que todos o sistema religioso na época ele estava assim de mãos atadas com o sistema político, porque sempre na cabeça dos judeus a questão desse domínio em relação dominar a questão, o sonho do judeu é dominar o mundo, né, com a Torá, com as suas leis, né, com o seu entendimento da questão de Deus. Então, e Jesus ele veio combatendo esse sistema legalista, porque não tinha amor e nem misericórdia. Eles não entenderam o princípio, a essência da lei de Moisés. Né? Então, eles não entenderam. Então, no contexto de Jesus, ainda era o contexto do Velho Testamento. Então, mesmo assim, Jesus viu a hipocrisia dos rabinos, dos doutores da lei, né, dos sacerdotes, que ele ainda existia ali, o cenário ainda, do templo, e tudo funcionava em favor do templo ali em Jerusalém. Todo ritual, todo ciclo religioso e político, tudo era em função do templo. Então Jesus ele combateu muito no parte do templo a hipocrisia desses religiosos, dessa liderança religiosa, entendeu, pessoal? Só que passando por mais à frente um pouquinho, você vê que nos anos 322 e 325, o próprio Constantino ele declarou o Estado de Roma, no Império Romano, a religião oficial, o cristianismo. Mas a essência, todo ritual, né, todos rituais, melhor dizendo, foi herdado do judaísmo. Só que foi acrescentado mais ainda dogmas dentro do próprio sistema da Igreja Católica. E aí você vai um pouquinho mais além, você vai ver aí a questão da reforma que surgiu a partir do século XIV, XV, por ali, a reforma protestante, tanto por Martinho Lutero como por João Calvino, que está aqui perto de mim aqui em Genebra, você vê aí que eles, né, supostamente fizeram uma reforma dentro do catolicismo, mas na verdade toda a estrutura, toda a tolerância foi herdada tanto do judaísmo, passou por catolicismo, passou por judaísmo e passou também por islamismo no século VI, em que a base do Alcorão é também da Torá, do profeta Maomé. Então, todos esses rituais, esses dogmas, entendeu? Tudo isso foi herdado lá de trás e ainda está hoje no sistema protestante, no sistema evangélico e assim no mundo cristão hoje. Então, será que esses rituais, né, será que a função do templo, será que tudo isso é válido, né, no contexto da graça, no contexto hoje? Então, será que as pessoas não conseguem enxergar que isso é coisa passada, né, que na verdade a essência da escritura é o amor, não é templo, não é rituais, né, não é nada disso? Então é muito complicado, pessoal. Por exemplo, quando você lê Tiago 1:26, que diz: se alguém se considera religioso,
mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Quando você vê Tiago 1, versículo 27, você vê a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, de cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, pessoal, o que era no passado é o que é hoje, nada mudou. Então, o próprio sistema religioso hoje, seja protestante, seja o cristianismo, está corrompido com o mundo, com o sistema político, estão de braços dados, sabe? Estão de mãos dadas. É o sistema está dentro das igrejas, as igrejas estão envolvidas com o sistema político e religioso. Então, todo esse sistema, que eu falo, o sistema agora religioso, que vive em função do templo, da hierarquia e do dogmas, entendeu? É a mesma coisa. Então, o templo vive em função do templo, entendeu? É o sistema, tem que ter um templo. Eles esquecem que quem é o templo hoje? O templo é o espiritual, o templo somos nós. Né? Deus, o próprio Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos tabernáculo de Deus, sabe? O templo que Deus quer somos nós, né? Nós somos o templo, mas eles não. Eles vivem em função do templo físico e aí te prende com os dízimos, oferta, com cabina de emprego, de negócio, assim por diante. Depois tem a questão da hierarquia, né? Então existe uma hierarquia dentro do próprio sistema religioso. Você tem que fazer para merecer e fazer para você chegar lá no pedestal, lá no topo, o topo do topo, né? Seja aí apóstolo, seja aí reverendo, começa lá de baixo. Então existe uma briga dentro do próprio sistema para você ter alguém pelo título. Então te prende você pelo título, porque todo ser humano ele quer ser, ele quer ter. Ele quer o poder, ele quer esse ego dentro dele, é inflamado. O próprio sistema, pessoal, te inflama o seu ego. Ego é diabo. Ego é diabo. Diabo não é essa figura monstruosa que a Igreja Católica inventou no século III, no século VI. Então, todo homem ele tem um diabo dentro dele, é o ego. Então, o próprio sistema alimenta o seu ego para você correr em busca dessas coisas e ficar preso nessas coisas do ter, ser e poder. Três tripé do ego que alimenta o ego. Então, pessoal, e depois nós temos também a questão dos dogmas, que foi herdado lá de trás, veio do judaísmo, passou pelo cristianismo e agora está nos evangélicos e no cristianismo. Né? Está nos evangélicos, agora reforma protestante. Mesma coisa, todos rituais, todo mês tem que tomar santa ceia, tem que se batizar, tem que fazer carisma, tem que fazer isso, fazer curso disso aqui, curso daquilo ali. Tudo isso, pessoal, para te prender. Tudo isso para prender você no sistema e para você manter o sistema, entendeu? Então, pessoal, olha só o que diz. A religião verdadeira que Tiago fala é essa. Se na sua igreja tem pobre, tem necessitado, tem estrangeiro, tem órfãos e são esquecidos, olha, está fora. E que está envolvido com o mundo, está envolvido com o mundo, com a política. Se a tua igreja, o seu líder é político, ou se apoia e está envolvido com a política, você pode ter certeza aí que Deus não está se agradando dessa igreja, sabe? Não adianta, pessoal, tapar o sol com a peneira, entendeu? Então, aquele que ama o mundo, olha o que diz João, né? O próprio João fala claramente, fala que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Vamos ver como está escrito aqui, ó. Não ameis o mundo, nem nada que há no mundo há. Porque quem ama o sistema do mundo, o amor do Pai não está nele. Tá vendo aí? Por isso que a igreja hoje, ela se tornou-se uma igreja mudana. Por quê? Porque está envolvido com a política. E atrás da política vem essa cobiça, vem essa hipocrisia que tem dentro do próprio sistema, sabe? E vocês sabem que no final da história, você vai ver que o mundo religioso vai ser um dos braços, vai ser um dos falsos profetas, um dos braços do anticristo. Então, o anticristo vai usar essas duas funções. Ele vai usar tanto a política como a religião. Por quê? Porque vai ser um braço, vai ser um aliado do próprio antimessias. O antimessias, para ter esse controle, ter esse governo global, em parte, né, ele vai precisar desse apoio, tanto da política como da religião. E você que está inserido num próprio sistema,
e você mantém o sistema, você está sendo cúmplice disso aí. Veja bem, pessoal, outra coisa. Se esse contexto aqui de Tiago, capítulo 1 e o versículo 27 e também o versículo 26 e 27, quando você entender o contexto, você vê o contexto de Tiago está falando do contexto do Velho Testamento, porque os dízimos e as ofertas que eram feitas, que eram entregas ali aos sacerdotes, tinha uma finalidade. Qual era a finalidade? Manter a tribo de Levi, né? E os sacerdotes, porque eles não ganharam herança na possessão da terra de Canaã, e também tinha que manter as viúvas, o pobre e o estrangeiro no meio deles. Por isso que haja mantimento. Então, eles pegam esse contexto, por isso que eles falam. Outra coisa, pessoal, não tem coerência. Como é que tem pastores, e são milhares de igrejas, que pregam coisa do Velho Testamento dentro da graça? Entendeu? Essa é uma coisa, por exemplo. Como é que eles pregam a questão do Velho Testamento, o princípio do dízimos, entendeu? E se ensinam no contexto da graça. Por quê? Abre os olhos. Não tem, não tem. Outra coisa, como é que pode? Os pastores falam que Jesus vai vir antes da tribulação, vai vir ainda em dois momentos. Olha que heresia é isso, que falta de coerência. E eles estão ricos, são milionários, têm carros novos, tudo está no nome deles, todo o patrimônio físico da igreja, no NPJ, NCPJ, né, acho que é assim no Brasil aí, eu estou fora do Brasil há muitos anos, mas é NPJ, que não precisa pagar, fazer declaração, todo o patrimônio, toda a estrutura está no nome desse pastor presidente. Está super bilionário, milionário, entendeu? Enquanto as pessoas, os membros, estão passando necessidades, passando fome, entendeu? As viúvas ficaram desamparadas, etc, etc. Então, pessoal, é muito complicado. Então, assim, você tem que enxergar essas coisas. Então, o sistema que nós estamos aqui falando, que eu estou aqui a falar, Paulo combateu contra o sistema. O próprio Jesus, ele combateu todo esse tempo que ele teve. Ele combateu mais, foi contra o sistema político e religioso do próprio sistema judaico, da lei de Moisés, que ele interpretava errado e mal, sabe? Então, assim, pessoal, o erro ainda continua. As coisas, elas se repetem. Então, é tudo as mesmas coisas. Então, entenda essas coisas. Abre os seus olhos. Olha da onde você está, o que você está fazendo parte, onde está colocando o seu dinheiro, né, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Qual é o sistema na mente? Na consciência, olha as incoerências, entendeu? Do próprio sistema. Pessoal, não caia nessa, abre os seus olhos. Então, a religião verdadeira que Tiago fala nesse contexto, né, tem amor. E a base disso aqui, pessoal, é o amor, entendeu? Tem amor, entendeu? Ou tem hipocrisia, tem divisão, tem contenda, tem fofoca, tem um mundo dentro dela. Então, cuidado com isso. Essa minha palavra vai ficar por aqui. Depois eu vou continuar nas cartas de Paulo, como que Paulo combateu contra os judeus legalistas e o próprio sistema. Né? Outra coisa, pessoal, o sistema, o que ele produz na mente dos cristãos? Primeiro, medo, culpa, discriminação, preconceito, entendeu? Olha só, auto-julgamentos. Olha só, eu coloquei aqui 5, mas existe mais. Então, o próprio sistema, ela te prende, ela consegue colocar isso na sua consciência. Auto-julgamento. Você julga tudo, você é um juiz. E que nós fomos chamados não para ser juiz. Depois, preconceito. Não pode conversar com A, não pode conversar com B, não pode conversar com o espírito, não pode saudar o fulano, Beltrano, né? Não pode conversar com um parente porque ele é de uma outra igreja, ele é testemunho de Jeová, ou ele é isso, ou é aquilo. Então, assim, o próprio sistema veio para dividir, né? Nesse termos aí, entendeu? Nesse termo aí, quem somos nós? Quem somos nós? Então não fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser juiz de ninguém. Não fomos chamados para ter preconceito com ninguém. Porque todos nós somos de barro. Todos nós somos de carne e de osso. Todos nós temos culpa e temos defeito, temos virtudes, temos nossos defeitos, certo? Todos nós temos um ego dentro de nós que precisa ser vencido. Eu preciso vencer o meu ego, você também, nós, entendeu? Então, acima de todas essas questões aí está o amor. A essência da escritura é o amor. 1 Coríntios 13,
né? 1 Coríntios capítulo 13, 12, 13 e 12, 13 e 14, que é um assunto só, que a essência ali é o amor. Paulo combateu o ego daqueles coríntios, né, que estavam ali, e Paulo falou que a base de tudo para vencer esse ego é o amor, pessoal, entendeu? Então, essa é a verdade que nós estamos falando para vocês, que essa questão, né, do mundanismo, da política, dos próprios sistemas, é a falta de amor. O amor que é o importante nessa questão toda aí, tá? Mas o sistema tem colocado essas cinco situações na vida. Então você vê logo, a pessoa julga, a pessoa logo se discrimina, a pessoa logo faz um auto-julgamento, entendeu? Então a pessoa é cheia de dúvidas, cheia de medo na consciência, porque não pode ver isso, não pode fazer aquilo, cheia de regras, cheia de dogmas. Então isso gera uma prisão na pessoa, a pessoa fica presa no próprio sistema, não há evolução. Então, pessoal, descubra a verdade, vá em busca da verdade, porque você vai saber da coerência das coisas e você vai ficar encantado, tá bom? Um grande abraço para vocês, não deixe de curtir nosso canal, traga seus comentários, deixe as suas dúvidas embaixo aí, se você faz parte do sistema, se não faz parte, se você foi vítima de alguma hipocrisia, vítima de uma política dentro do próprio sistema, ou se você concorda ou não concorda que a igreja esteja envolvida com a política, de pastores que são líderes, estão envolvidos com a política, ou que apoia candidato, e isso aí faz grupinhos dentro da própria estrutura da igreja, tá bom? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.